Ok, consegue. Tá ampliada, certo? Isso. Ok. É, primeiramente, vai estar disponível na plataforma o trabalho de tese de doutorado do Nathanael Leite. É uma tese de doutorado intitulada Pobreza e Desigualdade no Brasil. Ele faz um balanço grande, né, do comportamento desses dois elementos, né, de como tem, tem sido historicamente tratado e como tem evoluído. Então, este é um dos gráficos que ele apresenta logo no início. Né? É uma tese, salvo engano, foi num programa de pós-graduação em economia. Tá disponível lá, eu acho que ainda não está para visualizar, é, Rodrigo e Amanda, eu acho que tá, ó, tá apagado. Se puder colocar para visualizar. Então, aqui ele faz o comportamento de 81, tá, até 2019, é como nós temos caminhado em termos dos índices de pobreza, aqui situando duas linhas, né? A linha de pobreza e a linha de extrema pobreza, né? Dá para nós percebermos que a queda tem sido enorme durante esses 40 anos. Nós conseguimos combater, reduzir bem esse, a incidência da pobreza entre a população. Então, de certa maneira, o Brasil tem trazido, né, os esforços têm encontrado amparo, o fenômeno tem sido atacado, as nossas políticas de combate à pobreza têm relativamente funcionado. O problema surge principalmente quando nós fazemos estudos comparativos. Né? Nos estudos comparativos, em especial se a gente segmenta por grupos, né, de países, nós vamos ver que se a gente coloca lá dentro do G20, o Brasil tá disparado, com um índice de pobreza altíssimo dentro desse grupo. Mas internamente, né, nós temos nos comportado nesses termos. Aqui também ainda do período de 81 a 2019, aqui já estão em agregações por regiões. Tá? Então, repare que quanto mais amarelo a cor, maior a concentração de pobreza. Então, aqui nós temos no gráfico A pobreza, né, com determinada linha de corte, em 81, e a pobreza em 2019. Então, reparem que a Amazonas não estava contemplada, né, considerada, né, dentro dessa linha de pobreza, ela aqui já entra a partir de 2019. A extrema pobreza, do mesmo modo, né, comparando 81 e comparando 2019, o Brasil ficou mais, na tonalidade mais laranja. Então, essa região, bem naquilo que o Daniel e o Roberto estavam falando, né? Então, essa tem sido a região em que a pobreza tem se concentrado. Então, o Nathaniel apresenta esses gráficos. Aqui a variação por período, pobreza, extrema pobreza de 81 a 2019, a pobreza de 95 a 2019, então, e a pobreza aqui de 2013 a 2019. Então, ele segmenta por período, porque esses períodos também sinalizam governos, né? Então, de 95 a 2019 implica aí o ingresso de um tipo de linhas de governo, e de 81 a 2019 já contempla, né, uma parte do período do governo militar, e de 95 para cá já não contempla. Então, pela cor já fica sistemática aqui a
a visualização de como tem se comportada a pobreza. Então, no trabalho do Nathanael, vocês vão encontrar esses gráficos na tese de doutorado dele. Então, quem tiver interesse e gostar de economia, porque ele vai demonstrar as fórmulas do cálculo da pobreza, das linhas de corte, elas estão disponíveis por lá. E aqui a gente começa a falar de duas linhas, digamos assim, duas linhas básicas de entendimento do desenvolvimento. Tá? Quando procedeu sua análise histórica sobre o uso e o significado do termo moderno, né, o Hans Ulrich faz uma análise de como o termo moderno aparece e quais são os significados que ele possui ao longo do tempo. Ele chega a encontrar três significados básicos para a palavra moderno. O primeiro é moderno no sentido de presente em oposição a anterior ou prévio. Né? Então, moderno é tudo aquilo que se opõe ao que antecedeu. No segundo significado, moderno como novo em oposição ao velho. O iluminismo vai ser, digamos assim, o ponto-chave, né? A partir do iluminismo que nós visualizamos a história da humanidade dentro dessa categoria. Né? Até então, as próprias categorias históricas não nos segmentavam como o iluminismo vai nos segmentar. Né? A época das luzes, nós seremos aí a época das luzes, e as trevas seria tudo aquilo que nos antecedeu. E um terceiro significado, que é o período transitório em oposição a um período eterno inamovível. Esse também é um outro significado que a palavra moderno possui. Este último significado transitará durante décadas, concomitante aos demais, até consolidar-se definitivamente na Europa, nos anos de 1830, quando o termo modernidade passa a ser usado no sentido de tempo presente transitório, que está destinado a ser superado por um futuro. Este é o significado que é retido. Né? Então, moderno ou modernidade significa um tempo provisório cujo futuro próximo irá superá-lo. E esta ideia, esta noção de moderno, ela vai ser incorporada dentro das teorias sociais que foram desenvolvidas. No nosso caso, no caso dos povos colonizados, esse futuro aludido não era algo aberto e natural, ou mesmo um vir a ser definido por um conjunto complexo de relações de forças políticas próprias de estruturas sociais de cada nação. Pelo contrário, né, como países colonizados, este futuro, este vir a ser, ele ganha uma tonalidade muito singular. Eu cheguei a comentar sobre ela já em aula anterior. Então, este futuro, para nós, ele ganha uma espécie de receituário, inclusive, né? Então, a nossa ideia de moderno, a nossa ideia de modernidade, ela vem associada a uma espécie de trilha ou de caminho a seguir. Então, para a América Latina, esse futuro foi convertido não em uma espécie de vir a ser aberto às suas próprias estruturas sociais, mas em uma espécie de dever ser guiado externamente, né? Reforçando o que eu falei em momento anterior. Pois tomou os países cêntricos como referências paradigmáticas de futuro. Isso ocorreu de diversos modos. Primeiro, no movimento de formação identitária nacional, via a consolidação do Estado-nação. Como eu comentei com vocês, a própria a semana moderna, ela vai aparecer como sendo o apogeu deste elemento. Segundo, como um elemento de um receituário de desenvolvimento econômico ditado a partir dos Estados Unidos, em especial após a Segunda Guerra Mundial. E terceiro, por um movimento rumo a padronização
cultural globalizada, determinada pelo consumo e meios de consumo de comunicação produzidos por grandes corporações. Né? Este momento é o momento no qual nós vivenciamos. Tratou-se de um processo de mudança social, onde as sociedades menos desenvolvidas adquirem as características comuns às sociedades mais desenvolvidas. Então, ainda já estamos dentro de um elemento do acolhimento de certas sociedades de modo paradigmático. Né? Então, nós acolhemos como paradigmas determinadas nações que serão, obviamente, nominadas de nações cêntricas, ao passo que nós seremos nominados de nações periféricas. Esse adquirir foi, em verdade, um amplo processo de intervenção planificada, levado a efeito por uma ação orquestrada entre a elite modernizante local, seduzida por essas características e sem preocupações democráticas, e os especialistas das nações cêntricas e dos organismos internacionais, como o Banco Internacional para a Reconstrução do Desenvolvimento, o BIRD, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que eram os principais beneficiários em termos geopolíticos desse processo de planificação. Então aí a teoria social ela se desenvolve muito, né, muito rapidamente. Nós chegamos inclusive a essa ideia de que as sociedades devem ser devidamente planificadas. E isso independentemente de que tipo de vertente ideológica nós estamos tratando. Tanto as sociedades ditas, né, socialistas quanto as sociedades capitalistas, ambas passam pelo mesmo processo de ampla planificação de suas estruturas. Então, nós vamos encontrar isso tanto em países socialistas, comunistas, quanto em países de, de linhas mais liberais. A planificação ela entra aí fortemente. Há um intelectual alemão que teve no Brasil grande influência, que foi o Karl Mannheim, a partir dos anos 30, nos anos 40, influenciou boa parte da nossa intelectualidade. Havia um debate muito grande a respeito, né, a respeito do, do antagonismo que se criava entre, de um lado, a ideia de planificação social, com a impressão de um determinado modo de racionalidade das estruturas, e, do outro lado, a defesa da liberdade humana. Então, liberdade e planificação social foi, durante os anos 30, os anos 40, e chegou até os anos 50 como sendo um dos grandes motes de debate dentro das teorias sociais. O Karl Mannheim foi um dos principais intelectuais. Há livros dele, né, que podem servir do ponto de vista histórico. Né? O debate também foi muito forte na França. Né? O George Guvit foi um dos intelectuais que escreveu a esse respeito, e o Guvit também teve grande impacto nos nossos cientistas sociais, né? No Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, né? Digamos que toda essa geração de intelectuais vivenciou esse debate entre a planificação, uma planificação voltada ou digamos assim, uma planificação unidirecional. Ela era unidirecional do ponto de vista da racionalidade, mas havia um debate de dualidade para onde essa planificação iria, né? Uma planificação mais de caráter socialista e uma planificação de caráter mais liberal. Mas, de todo modo, a base, tanto das linhas socialistas como das linhas liberais, era a mesma, né? Uma racionalidade com força de planificação social. Então, este foi o ponto, né? Nós tivemos no Brasil essa influência muito, muito grande. Deixa eu passar aqui, ok. Diante dessa questão, nascia aquilo que o Martim Barbeiro vai chamar de mito da missão de um Ocidente uno, né? De um Ocidente único.
secretamente inspirado na perfeição metafísica da unidade. Então, esse elemento, o elemento da universalidade ou da universalidade e da diversidade começavam a entrar em choque, em contraste. Então, de toda maneira, isso vai afetar de modo significativo a América Latina, né? Apresentando-se como um país diverso, diferente, distinto de como transitava, né, as nações cêntricas ocidentais, mas, segundo Martim Barbeiro, vence aí a concepção de uma metafísica de unidade ocidental firmada a partir de uma noção paradigmática de nação. Estava posto assim o que é chamado de mito da convergência, companheiro inseparável de dois outros mitos extremamente sedutores na América Latina: o mito do desenvolvimento e o mito do progresso. Então, nós temos aqui dois intelectuais que puseram à mostra esse mito, né? O Celso Furtado e o Dupas. Esses dois elementos juntam-se na ideia do que é denominado de mito da convergência. A ideia força de convergência está presente principalmente de um dos principais intelectuais norte-americano, né? Nós conversávamos aqui a respeito do Max Weber, né? O Talcott Parsons foi aluno do Weber na Alemanha, foi tradutor da obra do Weber nos Estados Unidos, o Parsons é norte-americano, e o Parsons se converte no principal intelectual que vai desenvolver a principal teoria sociológica a respeito da ideia de convergência. Embora não tenha sido um praticante estrito sensu da teoria de modernização, o fato é que sua concepção de modernização tornou-se hegemônica no campo da sociologia da modernização e afetou sobremaneira as teorias de administração, além das propostas de desenvolvimento levadas a efeito em países periféricos, entre os quais o Brasil. Significativamente marcante para sua proposta de teoria de modernização é a noção parsoniana de universais evolucionários, os quais capacitam ou capacitariam os sistemas sociais, no caso, né, a sociedade, as nações, a realizar o que ele denominava de saltos evolutivos por meio da capacidade de adaptação e equilíbrios superiores em termos de complexidade. Então, o Parsons analisa, né, sintetiza a sua teoria social, essa ideia força de convergência. Há dois grandes segmentos de nações: as nações que, digamos, atingiram o apogeu da modernidade, em sua visão, e aquelas nações que não atingiram a modernidade, não atingiram esse apogeu e estavam muito distantes do atingimento desse apogeu. Então, a ideia parsoniana, basicamente, é de que essas sociedades, também chamadas de sociedades em desenvolvimento, ou sociedades subdesenvolvidas, pudessem dar saltos qualitativos que as aproximasse das sociedades paradigmáticas, das sociedades desenvolvidas. Então, o Parsons coloca isso e denomina esses elementos, esses ingredientes proporcionadores desse salto de universais evolucionários. No mundo social, diz Parsons, certos universais evolucionários fornecem às sociedades maiores vantagens adaptativas frente àquelas que não os desenvolveram. A sua introdução e institucionalização tem, com certeza, frequentemente sido acompanhada de deslocamentos severos da organização social anterior, às vezes resultando em perdas de curto prazo na adaptação. Uma vez institucionalizados, contudo, esses universais evolucionários tendem a ser parte essencial das sociedades posteriores nas linhas relevantes de desenvolvimento e raramente são eliminados, exceto por meio de regressão.
Vejam o que o Parsons está querendo dizer. A passagem de sociedades em estados de tradicional para sociedades modernas exigem a incorporação desses universais evolucionários. O Parsons analisa as sociedades modernas, as sociedades cêntricas, as sociedades desenvolvidas, identifica nelas elementos estruturantes que ele denomina de universais evolucionários. E esses universais evolucionários explicam a passagem segura de sociedades de um estágio atrasado para o estágio moderno. Em linhas gerais, essa é a ideia parsoniana. Mas, como o sistema passa por uma maior evolução, os universais são capazes de gerar grandes alterações, eles mesmos, geralmente através do desenvolvimento de estruturas mais complexas. Esses universais são elementos de sobrevivência e de evolução dos sistemas sociais. As sociedades que têm dificuldade de passar do estado tradicional a um estágio mais moderno são sociedades que tendem a perecer. Né? Na verdade, o Parsons teoriza isso em termos de sistemas sociais, e essa teorização é trazida para a teoria social, a explicação dos movimentos de sociedades. Então, esses universais, quando introduzidos e institucionalizados na cultura e nas personalidades dos membros da sociedade, de um sistema social, incrementam a capacidade de adaptação do sistema ao ambiente ou às circunstâncias. Então, uma vez que esses universais estejam presentes na sociedade e sejam institucionalizados e introjetados nas personalidades dos indivíduos, esses sistemas sociais se tornam mais capazes de se adaptarem às mudanças. Segundo Parsons, foram importantes para as sociedades paradigmáticas da modernidade, as sociedades desenvolvidas, e seriam para as sociedades subdesenvolvidas 5 universais evolucionários. Então, o Parsons, a pesquisa do Parsons apontam esses 5 ingredientes que seriam responsáveis, né, por esses grandes saltos evolutivos ou por essa capacidade adaptativa dos sistemas sociais. Primeiro universal evolucionário são as organizações burocráticas. Para Parsons, quanto maior a presença da burocracia nos sistemas sociais, portanto, nas sociedades, maior esse sistema social adquire capacidade de modificar-se. Onde não se encontra a presença das burocracias, isso caracteriza as sociedades, dá a essas sociedades um caráter mais tradicional, consequentemente mais conservador, e esse tradicionalismo, esse conservadorismo, que funcionam dentro de estruturas não organizadas, dentro de estruturas não burocráticas, dificultam a adaptação. Então, a burocracia, ou melhor dizendo, a presença da burocracia em grandes quantidades seria um dos indicadores que essa sociedade estaria apta a melhor se adaptar ou a ingressar na modernidade. O segundo ingrediente é que ele chama de sistema de mercado. Quanto mais o mercado perpassar as relações econômicas, quanto mais o mercado entranhar as interações econômicas, maior e melhor essa sociedade poderia ingressar no mundo moderno. Terceiro ingrediente, as normas jurídicas generalizadas, portanto, a presença do direito ou a presença de um sistema jurídico consolidado, de estruturas jurídicas consolidadas, também sinalizavam para o ingresso na modernidade das sociedades. Quarto elemento, a democracia. Quanto mais democracia
quanto mais a democracia tiver instituída nas sociedades, mais ela adquire o caráter de sociedade moderna. E, por último, a institucionalização da ciência e da tecnologia. Então, esses seriam os universais evolucionários. Segundo Parsons, as nações cêntricas conseguiram alcançar a modernidade, ou o alto grau de modernidade, porque instituíram em suas estruturas a burocracia, o mercado, o direito sistematizado, a democracia e a ciência e a tecnologia. Então, esses são os principais ingredientes denominados por Parsons de universais evolucionários. A presença deles denunciaria o quão próximo ou distante estariam as sociedades do Estado moderno. É óbvio que o Parsons está escrevendo nos anos 30 do século passado, quando você analisa, por exemplo, a sociedade brasileira, uma sociedade submetida a um entranhamento de clientelismo. Né? Não se esqueçam, eu comentei já, em verdade, o Estado brasileiro começa a, a, a incorporar a estrutura burocrática muito tardiamente. Quem será responsável por essa incorporação será Getúlio Vargas, através do DASP, né, do Departamento de Administração e Serviço Público, que vai entranhar a burocracia pública. Então, é Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, que vai fazer esse movimento de, de entranhamento da burocracia nas estruturas sociais brasileiras. O DASP vai ser o principal órgão do governo que vai responsável por esse entranhamento. Então, reparem que aqui que a burocracia ela aparece também no governo de Getúlio Vargas, porque ela vai combater a forte presença das oligarquias. Né? Então, Getúlio Vargas tenta combater os oligarcas, o clientelismo, o patrimonialismo, implementando a burocracia ao qual nós a conhecemos. Então, obviamente que isso estaria aqui, né, relacionado com esses universais evolucionários parsonianos. É, nós conseguimos encontrar, de modo bem claro, bem rascunhado, há um livro, né, para quem tiver. O livro já é antigo, muitos de vocês devem ter estudado neste livro, né, Estágios do Crescimento Econômico, o Manifesto Não Comunista, né, do Alt Holston. Aqui a versão é de 78, mas o livro é dos anos 60. Então, na sua teoria dinâmica da produção, que é isso que trata o livro, ele defende que uma nação, para passar do estágio de sociedade tradicional para o de sociedade moderna, deveria trilhar um conjunto de etapas ou estágios específicos a partir do manejo de três fatores principais: poupança, investimento e consumo. Embora ele tente amenizar esse unilarismo ao dizer que não haveria um figurino único de evolução a que toda a sociedade se tenha conformado, mas vasta possibilidade de escolha, restam poucas dúvidas sobre o teor normativo do seu esquema analítico. Né? Então, essa proposta do Ruston, obviamente, sustenta o que nós denominamos aí de ideologia do progresso. A forma de nós visualizarmos isso é esse famoso gráfico, né, do modelo de desenvolvimento econômico do Ruston, em que ele vai apontar os estágios pelos quais as sociedades transitariam, né? Eu estou reforçando aqui o argumento que já apresentado em aula passada, né? Os estágios que as sociedades transitariam para atingir, né, aquilo que seriam os elementos paradigmáticos, ou o estágio de sociedades paradigmáticas. Né? Então, isso tudo está embebido. O que eu quero sintetizar aqui para vocês é que, subjacente a essa teoria social com a qual nós lidamos, há uma ideia que nós chamamos a ideia de né, nós damos aí um invólucro a isso, chamando de teoria da convergência.
as nações, para atingirem a modernidade, deveriam convergir em certos elementos. Os universais evolucionários passonianos seriam ingredientes que proporcionariam o ingresso dessas nações no estágio mais avançado. Então, este movimento nós chamamos de teorias da convergência. Essa teoria da convergência, ela está nos dias de hoje, né? Ela está muito avivada, não desapareceu. Quer dizer, as ideias parsonianas têm sido fortemente recuperadas, mas há um combate muito grande a essa teoria da convergência. Tá? Há um combate. O combate tem se dado naquilo que é denominado de um lado, a ideia de convergência e, do outro lado, a ideia de modernidade múltipla. Tá? De um lado, a ideia de uma modernidade única, de outro lado, a ideia de multiplicidades de modernidade. Então, este tem sido um debate contemporâneo, né, dos nossos dias, apresentando saídas alternativas às nações. Ainda nos dias de hoje, os postulados passonianos são considerados fundamentais, mesmo que enviesados pela ideia de nações paradigmáticas ou nações espelho. Segundo um dos atuais defensores dessa ideia, eu posso disponibilizar o texto para vocês, no momento histórico em que Passos escreveu, fazia sentido sua defesa de tomar os Estados Unidos como modelo paradigmático de desenvolvimento. Mas a noção de convergência, que defende a teoria de modernização atualmente, não vislumbra os Estados Unidos mais como um parâmetro fixo. Mas, ao invés disso, não há mais uma sociedade fixa, uma determinada sociedade. Mas a teoria da convergência, ela tem acreditado que existe uma estrutura social básica ocidentalizada de sociedade. E essa estrutura social básica, ela pode estar em qualquer sociedade. Então, o enfoque não é mais visualizar como um parâmetro futuro, como um vir a ser, a nação A, a nação B, ou a nação C ou a nação D, mas sim visualizar como elemento futuro uma estrutura básica ocidentalizada de sociedade. Diz Smith. Hoje, o quadro é mais variado, porque, imitando as melhores práticas de desenho institucional e de designação política nos Estados Unidos e em outros países socioeconomicamente avançados, diversos países seguidores antigos tornam-se eles próprios modelos. E o que faz deles atrativo como modelos é precisamente que eles já alcançaram o que outros ainda se esforçam para conseguir. Dois pontos. Tornar-se moderno e alcançar o Ocidente. Mas não se pode tornar moderno e alcançar o Ocidente sem se estabelecer uma estrutura básica de sociedade que se assemelhe à do Ocidente. Porque essa estrutura é a verdadeira condição de sucesso do Ocidente. A proposta da teoria da modernização de ver os Estados Unidos como modelo de desenvolvimento equivale um pouco mais do que o reconhecimento desse fato. Então, a atual teoria de modernização, repito, ela não visa mais a nação A, a nação B, a nação C ou a nação D, como no passado. Tá? Mas ela visa a instituição de uma estrutura básica de sociedade. Então, os universais, né, aqueles universais evolucionários passonianos, eles já são dirigidos para a instituição dessa estrutura básica. É contra isso, tá? É contra isso que as denominadas teorias de modernidade múltipla questionam. Basicamente, elas vão dizer que não existe
né? Não existe parâmetro único e universal de estrutura social para que uma determinada nação seja dita moderna. É, e o principal representante dessa teoria chama-se Eisenstadt. Duras críticas a esse ponto em específico têm sido dirigidas principalmente pelos defensores da teoria das modernidades múltiplas, cujo principal expoente é o Eisenstadt. Segundo ele, o termo modernidade múltiplas tem duas implicações. A primeira é que a modernidade e a ocidentalização não são idênticas. O padrão ou padrões ocidentais de modernidade não constitui as únicas modernidades autênticas, mesmo se forem historicamente precedentes e se continuaram a ser uma referência central para outras visões de modernidade. A segunda é que o termo modernidades implica finalmente o reconhecimento de que essas modernidades não são estáticas, que se encontram em um estado de alteração constante. Um dos sujeitos, né, e aí alinhando, né, trazendo a discussão para nós, né, para os nossos intelectuais, um dos principais intelectuais a combater essa ideia de modernidade ou essa ideia de convergência, melhor dizendo, nos termos mais diretos, combatendo a ideia de que existe apenas um único caminho para o desenvolvimento, foi o sociólogo Guerreiro Ramos. Ao discutir a questão do desenvolvimento brasileiro, fez críticas aos universais evolucionários passonianos, afirmando serem de caráter falacioso e de validade nula, um evolucionismo normativo disfarçado que, se tomados literalmente, conduzem a pseudo-explicações, a generalizações ingênuas e impressionistas. Essa ideia pressupunha uma lei de necessidade histórica, no caso, necessidade de convergência, que estimulava as nações periféricas a mirar a posição de desenvolvimento das nações cêntricas, pois estas representavam para aquelas a imagem de futuro. Então, eu vou parar aqui neste momento. Este ponto é um ponto fundamental. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos, né, no Brasil um esforço teórico enorme de intelectuais que nos têm dito que é possível ao Brasil trilhar um caminho próprio de desenvolvimento. E esta trilha, esta vereda, ela tem que obedecer a seus elementos intrínsecos e não necessariamente na colocação de um espelho, né, ou para dizer na linguagem popular, de uma espécie de, de elemento paradigmático ao qual todas as nações devem perseguir. Então, esse ponto me parece um ponto fundamental, porque, primeiro, apresenta, né, o que eu quero apresentar para vocês é que existem possibilidades amplas, diversas, de alcançarmos desenvolvimentos e, por conseguinte, possibilidades ou caminhos de nós resolvermos os problemas que nos abatem. Né? Não é possível, que essas pessoas estão dizendo, não é possível nós tentarmos resolver os nossos problemas seguindo um receituário já pronto que vem de fora para dentro. O grande exercício, a grande dificuldade que nós temos estaria de fato, né, em, em elaborar um projeto próprio de desenvolvimento da nação brasileira. Este é o desafio. Por favor, Roberto. No, um dos primeiros slides ali surgiu a figura do capital, né? É, e ali leia-se FMI e o Banco Mundial. E fiquei com uma dúvida, assim, se naquele momento histórico
o quanto da formação desses, desses elementos parcionianos aí foram acontecendo e o quanto eles também tiveram como retaguarda as múltiplas tomadas de dívida externa, né, de recurso do Fundo Monetário Internacional através do Banco Mundial que o governo brasileiro fez ao longo dos tempos, e se esse recurso ele vinha com uma normativa por trás, assim, olha, eu te dou o recurso, mas digamos que é um recurso para o Ministério de Minas e Energia, né? O Brasil está querendo aí assumir essas linhas parconianas e se desenvolver no que diz respeito às minas de energia. Então, o Brasil vai lá e toma um recurso de empréstimo e o Banco Mundial, naquela época, diz assim, olha, não, beleza, eu te dou o recurso, óbvio que tu vai pagar, porque é dívida externa, né? Mas é um recurso, um juro baixo, mas para tu ter acesso a esse recurso, tu vai ter que promover uma reforma institucional e formatar o ministério e a forma de funcionamento do ministério assim, assim, assim e assado. Queria que tu discutisse isso um pouco. Exatamente. Né? O diagnóstico que nós temos, né, hoje, pós-fato, né, o diagnóstico pós-fato é exatamente esse. Um primeiro momento, nós tivemos aqui no Brasil as chamadas missões estrangeiras, em que vieram um conjunto enorme, né? O FMI mandava os seus executivos e mais ao mesmo tempo chamava, não é à toa que nós vamos, né, consolidar aí a famosa escola de Chicago como sendo um ponto de referência de formação dos economistas, ao qual pertencem, né, pertenceram diversos dos nossos economistas e que o receituário era efetivamente aplicado. A principal manifestação que nós vamos ter isso, né, dentro do que diz respeito ao nosso curso que nós tratamos, é a formação ou a criação dos cursos de administração neste país. Os cursos de administração no Brasil foram criados em elemento espelhar aos moldes de funcionamento dos cursos de administração norte-americanos. Ipsis literis, a mesma estrutura curricular, disciplinas, conteúdos, referências bibliográficas e assim sucessivamente. Então, essas missões vieram de modos sucessivos ao Brasil, criaram a Fundação Getúlio Vargas em 1952. A Fundação Getúlio Vargas foi durante décadas, né? A Fundação Getúlio Vargas foi a principal escola de formação da intelectualidade, dos agentes administrativos do Brasil. Foram padronizados todos os cursos de administração em todas as universidades. Então, começou pelo Rio, expandiu-se, depois se expandiu para a Bahia, em Salvador, depois expandiu-se para Minas Gerais, né? Antes se expandiu aqui para o Rio Grande do Sul, a URGS é um dos primeiros cursos de administração, mas todos os cursos com o mesmo desenho, o mesmo desenho estrutural, e, e os Estados Unidos acolheu, né, a primeira leva de professores dos nossos cursos de administração foram todos formados nos Estados Unidos e lá obtiveram seus PhDs. Então, nós temos aí um conjunto grande de pesquisas que apontam esta convergência na formação dos nossos principais agentes públicos, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas foi ela a grande responsável por essa formação em alinhamento, né, em alinhamento com as diretrizes dos grandes fundos, né, de investimentos internacionais norte-americanos. Então, os interesses são diretos e os alinhamentos tremendamente. O modo como são segmentadas as áreas, tudo isso. É óbvio, e isso vai, desculpa se eu me estendo nessa questão, ela pode não ter uma relação direta, mas, por exemplo, nos anos 30
a grande discussão que nós tivemos aqui, de um lado, era uma discussão de sujeitos formados intelectualmente na França, na Europa, e de sujeitos formados aqui na América do Norte, tentando imprimir dois modelos de universidade. Dois modelos de universidade. O Gustavo Capanema, ministro da Educação, vai designar, né, o Augusto, ai, foge, estou com o nome de Mohamed, Godin, que vai liderar uma comissão que vai até os Estados Unidos, percorre todos os Estados Unidos, faz um diagnóstico de como estão estruturadas as universidades norte-americanas e manda e traz para cá um relatório que vai efetivamente dar as diretivas dessas estruturas básicas de funcionamento dos cursos de administração. Então, as pesquisas têm apontado esse percurso histórico, sabe, Roberto? Isso para nós é muito claro, e nos dias de hoje nós percebemos claramente essas matrizes ideológicas de pensamento, como elas estão postas. E isso, por certo, nos tirou as possibilidades diversas de pensarmos caminhos distintos de desenvolvimento. Então, não tenho a menor sombra de dúvidas que houve, né, uma influência muito grande a respeito desta condução a uma espécie de desenho institucional comum, né, ditado externamente, né? E o Brasil, nesse sentido, ele foi muito passivo nesta recepção. Podemos dizer que talvez tenha sido essa a única alternativa que nos estava naquele momento, né? Então, estes são pontos que as nossas. Né, isso se reflete muito fortemente, né, muito fortemente entre nós aqui nas escolas de administração no país. E nós sabemos aqui, entre nós aqui dentro, na academia da administração, quando determinada pessoa fala, nós conseguimos situá-lo do ponto de vista da matriz de pensamento em que foi devidamente formado. Então, nós temos o diagnóstico cognitivo dessa formação, tá? Então, mas o que eu quero ressaltar é este ponto, que contemporaneamente há uma tensão entre, de um lado, um conjunto, um corpo teórico nas ciências sociais que aponta e defende que é possível buscar alternativas de desenvolvimento, e há um outro corpo que diz que não há alternativa, há um único caminho na imposição de uma determinada estrutura básica de operação da sociedade. Então, digamos assim, que do ponto de vista paradigmático, não se trata mais de apontar para a nação A, B ou C, né? Mas de apontar para um desenho institucional de nação. E é isso que importa. Ok? Então, quem tiver interesse a respeito de melhores estudos, eu posso indicar, né, o autor que nos serviu aqui de parâmetro, né? Nós começamos com o Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos vai denominar essa, essa dualidade que ele vai chamar de teoria N e teoria P, né? Há um texto dele que é um texto clássico nesse sentido, e eu posso disponibilizar para vocês. Por que eu apresentei isso antes? Eu apresentei isso antes para que a gente possa pensar em, em modos muito distintos, muito diferentes de como buscar soluções para os nossos problemas e não apostar exclusivamente em um receituário já pronto, né? Volto a insistir naquilo que nós temos dito. O Brasil ele é um especialista, né, de chegar atrasado nas festas. Quando ele chega, o banquete já foi devorado. Essa que é a grande questão, né? As pesquisas que feitas, por exemplo, sobre o estado de bem-estar social nos fazem chegar a essa conclusão.
Nós muito mal, caducamente, conseguimos implementar alguns elementos do estado de bem-estar social, mal o implementamos, já tivemos que efetivamente desestruturá-los totalmente, porque, porque no momento que nós miramos as sociedades cêntricas, como as questões são muito dinâmicas, nós não conseguimos perceber a vivência dos problemas. Então, nós estamos sempre atrasados. E as soluções nos colocam exatamente nessa posição, né, de sermos retardatários no processo de desenvolvimento, porque miramos única e exclusivamente uma mesma receita. Eu vou voltar a compartilhar aqui a tela e entrar definitivamente no que nos interessa, tá? Então, dado esse preâmbulo, né, nós temos aqui o reforço de, de que nos apresenta a Sônia Rocha, dos pontos que são consensos sobre a questão da pobreza no Brasil. Tá? São consensos. As pesquisas, não há muita divergência entre os estudiosos da questão com relação a esses pontos. Então, a Sônia Rocha faz essa síntese. Tá? Ao final do seu estudo sobre a pobreza, ela elenca 10 pontos que, em seu entendimento, seriam consensos entre os pesquisadores e estudiosos brasileiros. Primeiro, o entendimento do que seja pobreza. Há um consenso de que o conceito de pobreza relevante no país ainda é o de pobreza absoluta. É, porém, inevitável que na operacionalização desse conceito sejam incorporadas certas necessidades que, embora não estritamente indispensáveis à sobrevivência física das pessoas, podem ser consideradas o mínimo necessário para o funcionamento dos indivíduos no contexto socioeconômico brasileiro. Em seu texto, a autora tomou como ponto de partida um critério de renda, especificamente a renda familiar, tendo em vista que a pobreza deve ser entendida no âmbito da família, unidade solidária de consumo e rendimento, e não a partir do valor da renda individual. Essa renda familiar per capita deve tomar como base o consumo observado da família. Esse ponto é importante. Tá? Não se trata do exame da renda, especificamente, né? Mas do exame do consumo que a família efetivamente possui. Há consenso de que são as informações derivadas dessa pesquisa, né, pesquisa sobre os orçamentos familiares, que devem servir de base para o estabelecimento dos parâmetros de renda para distinguir pobres de não pobres. Esse ponto aqui é fundamental, eu gostaria de ressaltar com vocês, né, porque, infelizmente, né, tem sido um dos pontos mais atacados. As pesquisas de orçamentos familiares têm sofrido de faltas de verba para serem levadas a efeito. E com isso, e vocês sabem perfeitamente, porque vocês também trabalham com informação, né? O cerne de vocês é a informação. Se não tem dinheiro, não tem a informação. Esse é o ponto principal. E no caso da pobreza, a informação deriva dos estudos de orçamento familiares. Esse é o primeiro ponto que a Sônia Rocha afirma como consenso. O segundo, a constatação de que a pobreza passou por dois momentos, um certo declínio e uma estabilidade recente. No entanto, nos gráficos que eu mostrei ainda há pouco, nós percebemos que essa estabilidade cedeu e houve um novo incremento de pobreza, né? Parte se explica, obviamente, pelo período de pandemia, mas parte se explica que ela já vinha, antes da pandemia, crescendo. Do ponto de vista da renda,
os indicadores de pobreza para o Brasil permitem identificar 4 patamares distintos nos últimos 30 anos. A década de 70, a década de 80 e a década de 90, independentemente do valor das linhas de pobreza utilizadas. De 70 a 80, houve redução significativa da incidência de pobreza como efeito direto das altas taxas de crescimento da renda. De 80 a 93, a pobreza oscilou, acompanhando flutuações macroeconômicas de curto prazo. Em 94, houve uma redução drástica da inflação, o que permitiu, como subproduto, uma sensível redução da incidência da pobreza. Pobreza e inflação têm correlação íntima. De 95 a 99, que é quando a Sônia finaliza os seus estudos, a incidência da pobreza finaliza no livro que eu indiquei, tá? A incidência da pobreza estabiliza-se em um novo patamar, em torno de 35%. Essa do indicador de pobreza para um país como um todo encobre, no entanto, evoluções localmente diferenciadas em função do impacto da reestruturação produtiva. Então, esse valor de 35% da população em estado de pobreza se estabiliza, mas esse 35% encobre as diferenças regionais e diferenças metropolitanas, das quais nós já comentamos aqui. Tá? A pobreza e a desigualdade de renda. Terceiro ponto. Há consenso de que a persistência da pobreza absoluta, do ponto de vista do rendimento, está vinculada à desigualdade. Desigualdade que se reflete tanto em termos da renda per capita individual quanto familiar, denotando um padrão perverso de concentração de renda em nosso país. Essa extrema desigualdade na distribuição de rendimentos tem se mantido tanto em períodos de expansão econômica quanto em conjunturas recessivas. Essa observação vem diretamente dos fatos econômicos, dos números que a Sônia estudou. Quer dizer, nós não conseguimos combater a desigualdade. Na verdade, o que a Sônia está dizendo é o seguinte: sem combater a desigualdade, não há como combater a pobreza. Elas são elementos também intimamente relacionados. O fato aponta para mais um consenso, o de que a redução da desigualdade de renda deve ser focada especificamente como um objetivo em si mesmo. Quarto, a geografia da pobreza em termos de urbanidade e regionalidade. Vocês têm consciência disso, nós já discutimos a esse respeito, né, quando nós discutimos a fome, quando nós discutimos, inclusive, a concentração dessa fome. Houve grande declínio da pobreza rural entre os anos 70 e 99, porém, a pobreza urbana e metropolitana agravou-se significativamente nesse período, de modo que representavam, no final da década de 90, 80% dos pobres brasileiros. Contudo, o componente regional da pobreza no Brasil se mantém, sendo mais elevada nas regiões Norte e Nordeste. Foi por isso que eu... desculpa se eu vou voltar aqui rapidamente. Foi por isso que eu chamei aqui a tese do Nathanael Leite, porque ela vai apontando, né, exatamente o comportamento dessa pobreza em determinados períodos e nos aponta também onde estão localizadas essas pobrezas do ponto de vista regional. Então, vejam, a tese, de certa maneira, a tese agora do Nathanael, que foi uma tese, né, de doutorado defendida agora em 2021, não contradiz muito esses consensos da pobreza que a Sônia Rocha elenca no seu livro do início dos anos 2000. Então, essa geografia ela tá se afastando, principalmente, né, a geografia da pobreza, ela tem se concentrado de modo muito mais elevado nas regiões Norte e Nordeste. Esse ponto aqui também, só me digam se vocês estão apontando. Eu coloquei disponível para vocês lá no site, né, aquela pesquisa do Marcelo Neri, a última,
e vocês vão ver exatamente o que aponta os gráficos. Veja a população de pobres, quando a linha de corte em termos de renda é de R$ 497, o que é equivalente a 5,5 dólares por dia, né? Então é isso, é assim que se transita de 2012 a 2021, o aumento, há uma queda de 12 a 14, mas de 14 até 2021 há um incremento grande do número de pobres a partir dessa linha de renda, tá? Essa concentração, aqui está a proporção de pobres, e aqui eu fico muito triste porque o meu estado, né, do qual eu sou oriundo, o Maranhão, encabeça a lista, né? É o estado que apresenta o maior contingente de pobres do país, né, em contraste com Santa Catarina, enquanto o Maranhão, né, 57,9%, Santa Catarina com 10,16%. A pesquisa. Professor, nós não estamos vendo a imagem sua, não. Só está o problema brasileiro da pobreza. Ah, Está no desculpa. slide ainda. Não Então tá deixa- aparecendo o mapa. Ah, não tá? Então, desculpa. Não. Então poxa vida, desculpa. Então tá, me digam se visualizam. Sim. Agora sim. Agora, então tá. Então, aqui está a, a população pobre com a linha de corte mensal de 470 e R$ 497 mensais. Ela se comportou assim, né? Houve uma queda de 54 milhões para 47, de 12 a 14, mas a partir de 14, essa linha só incrementou, né? Houve uma queda aqui de 18 a 2020, mas a partir de 2021, muito em razão da pandemia, ela deu um incremento enorme, né? Segundo a pesquisa do Marcelo Neri. Aqui está a população de pobres por unidade federativa, tá? Adotando a linha de corte de 497 reais mensais. Como eu falei e lastimei aqui, o meu estado aparece com um maior percentual de 57,9% da população nessa linha, dentro dessa linha. É, Como oposto, nós temos Santa Catarina com 10,16, Rio Grande do Sul com 13,53. Essa pesquisa do Marcelo Neri, ela tem o mérito de que você entra lá, você consegue ver, destrinchar dentro do estado as regiões. Cada um desses estados, por exemplo, ele subdivide em 4, 5 regiões, até 7 regiões. E a gente vê o disparate dessas regiões, o disparate desse valor em termos das regiões. Então, por exemplo, no caso do Maranhão, o menor percentual é de aproximadamente 30% na região da capital, em São Luís, mas quando você sai para a zona da Baixada, no Maranhão, isso vai a 72%. Tá? Então, os dados da pesquisa do Marcelo, do Marcelo Neri, eles permitem entrar dentro da unidade federativa e acompanhar isso do ponto de vista do comportamento interno da unidade federativa. Tá? Então, os dados estão aí disponíveis, vocês podem recorrer. Aqui é um gráfico muito próximo daquilo que nós visualizamos na tese de doutorado já mencionada, só que muda a cor, né? Quanto mais azul, maior o percentual de pobreza, né? Aqui ele compara basicamente 2012, 2019, 2021. A pesquisa dele incide principalmente nesse período da pandemia, como se comportou, né? Então, mais uma vez aqui a variação. Vocês podem entrar lá e consultar. Eu só quero chamar a atenção para, para a presença, né, desses dados, desses números que foram. Essa pesquisa foi lançada agora em maio, junho. Aqui ele entra mês a mês, tá? O que ele denomina de montanha-russa da pobreza, considerando o ano de 2020 e 2021, né? Sensível aqui à pandemia. Repare aqui mês a mês, os meses mais baixos aqui
A partir de março de 2020 a agosto há uma queda significativa, porque nós tivemos aí uma política pública de distribuição de renda, mas depois ela aumenta, né? A partir de agosto ela vem aumentando paulatinamente, né? Entra em 2021 com um ápice de 13,2% e cai um pouquinho, e agora nós temos novamente aí um pacote, né, tentando combater essa pobreza, essa linha de pobreza. Então, não a linha de pobreza, né? Esses pacotes nós sabemos são, como é que eu posso dizer? Eles são paliativos, essa é a grande questão, né? Se vocês me permitem o uso desta do termo. Eu vou voltar aqui à apresentação, tá? Então, esses quatro pontos de consenso de que falou a Sônia Rocha, eles se refletem ainda nessas pesquisas mais recentes. Cinco, o quinto ponto, a heterogeneidade da pobreza. Há dois bolsões de pobreza também bem característicos, Rio de Janeiro e São Paulo, e a área rural do Nordeste. Mas reparem que aqui o que as pesquisas recentes têm apontado é que a região norte tem também ganho destaque, tem incremento, infelizmente, né, da pobreza. O primeiro está associado economicamente articulado ao funcionamento do centro dinâmico da economia nacional, havendo no meio urbano interação frequente entre as subpopulações pobres e não pobres. As famílias pobres são menores e o número médio de crianças bem mais baixo do que no Nordeste rural. O segundo representa tipicamente a pobreza de sociedades tradicionais que se situam à margem do crescimento urbano industrial. Os pobres são numerosos e, com frequência, numericamente predominantes, formando uma subpopulação relativamente homogênea quanto às suas características. O sexto ponto, educação, renda e pobreza, também é um grande consenso. Esse consenso ele é disseminado, me parece que o senso comum nacional o tem como certo. Há consenso de que a redução da pobreza e da desigualdade passa necessariamente pela democratização do ensino de qualidade, capaz de instrumentalizar o jovem para o mercado de trabalho. Quanto a algumas variáveis que se correlacionam a uma observação, né? Sendo uma pessoa de sexo feminino, cor preta, empregado sem carteira ou desempregado, com baixo nível de escolaridade, né, com razão de dependência zero, região de residência nordeste e extrato de residência rural, neste perfil há 95% de chances de a família ser pobre. Então, essa correlação ela é dura, né? Ela é dura porque ela mexe em questões, né, singulares, ela mexe em gênero, ela mexe em raça, tá? Ela mexe em região, desenvolvida, mais menos desenvolvida, mas, de certa maneira, as pesquisas elas dão um grau enorme de chance, né, de que a família seja pobre quando nós correlacionamos essas variáveis. Portanto, a relação entre pobreza e renda e educação teriam aí uma correlação direta. Investimento em educação implica, né, em redução de pobreza. Sétimo, pobreza e mercado de trabalho. A forma desejável de os indivíduos obterem renda necessária para evitar a pobreza é pela inserção no mercado de trabalho. Mas há toda uma particularidade do mercado de trabalho brasileiro: salários baixos, modernização irreversível e especialização crescente, extinção de postos de trabalho, baixa qualificação da mão de obra, entre tantas outras. Atualmente há um conjunto de pesquisas nesse sentido, né, sobre o mercado de trabalho, denominando de uberização, né, do trabalhador. E isso denuncia, esses estudos sobre a uberização do trabalhador apontam para o incremento da pobreza desses sujeitos que não encontram mais posto de trabalho, não têm qualificação para os postos de trabalho que estão abertos e tomam como caminho atuar aí como, né,
como meio nas diversas modalidades desse tipo de situação. Isso, em geral, há uma queda grande na renda. Grande. Recentemente, eu li uma pesquisa de uma professora, eu acho que era ela carioca, inclusive, né? Desculpa se me foge o nome da professora, é até injusto. Ela fez um estudo sobre os motoboys, estudando os motoboys e a renda do motoboy. E por incrível que pareça, a correlação que ela faz entre renda, na renda desses motoboys, é que alguns têm trabalhado de 8 a 12 horas e têm levado por dia de trabalho R$ 40. R$ 40 é o que o motoboy, há quem ganhe mais, né, de 100, 120, mas em média R$ 40. E outra questão que ela chama muita atenção. É, bom, mas por que que o motoboy ganha pouco? Uma das questões é que o tempo que o motoboy fica parado é enorme. Então ele vai a um restaurante, ele espera 30 minutos para que a refeição fique pronta. Ele chega no prédio, na residência, espera mais 5 minutos para que a pessoa desça para receber. Ao longo do tempo dessas 12 horas, metade dessas horas é tempo em que ele efetivamente esperou. Portanto, ele ganha pouco, né? Então, esse estudo é um estudo exclusivamente sobre o motoboy, né? Sobre uma classe de trabalhadores, é, é, mostrando, né? Lançando luz a respeito da renda e como esse tipo de trabalho ele foi, né? Foi a fonte, a saída para muitos, né? Para muitos trabalhadores que perderam emprego durante a pandemia, mas ao mesmo tempo, né? O rendimento é pouco. Oitavo ponto: as crianças são as mais vulneráveis. Mais do que os idosos, as crianças são especialmente vulneráveis à pobreza no Brasil. Aqui eu tenho que contextualizar o histórico, né? O momento em que a Sônia escreveu, que foi o início dos anos 2000, nós ainda tínhamos certas garantias trabalhistas com relação à aposentadoria, né? Os idosos, alguns idosos, né, tinham certas garantias. Aí nessa virada de 2000, na década de 2000, houve uma mudança na lei trabalhista muito grande. Eu, por exemplo, né, aqui dentro da universidade, eu tive vários colegas que se aposentaram com a idade de 50, 55 anos de idade, neste momento, né? Isso já não é, eu comentei com vocês, essa já não é a realidade, né, de muitas pessoas, né? A aposentadoria vai aos 65 anos, uma aposentadoria mais baixa, e de tal modo que eu quero dizer que essa vulnerabilidade do idoso tende a aumentar, né? Então, nós vamos ficar com dois setores muito vulneráveis: crianças e idosos. Portanto, prioritária a focalização de políticas antipobreza em famílias de baixa renda com crianças em idade pré-escolar. Sejam essas políticas de transferências direta de renda, essa tem sido uma alternativa, sejam baseadas em outros mecanismos assistenciais centrados no eixo alimentação, higiene e saúde. Ademais, é necessário que se instrumentalize as crianças para uma posterior inserção produtiva bem-sucedida. Então, reparem que a conclusão que a Sônia nos aponta, as conclusões das pesquisas sobre a pobreza, basicamente direcionam políticas públicas. Dizem para onde essas políticas públicas devem caminhar. Os dois últimos pontos, tá? Desculpa se hoje está cansativo, eu peço perdão, mas está terminando. Nono, as políticas de combate à pobreza devem ser bem desenhadas. Há grande diferença entre políticas antipobrezas e iniciativas filantrópicas. O desenho dos programas de combate à pobreza devem ser concebidos de forma a atender a objetivos claramente explicitados, o que implica a definição de meios financeiros e gerenciais compatíveis com as ações a serem desenvolvidas junto a uma determinada população-alvo bem delimitada. O PPA, os planos plurianuais, foram um avanço significativo, ajudaram muito nessa delimitação.
Ademais, considerando o fato de a pobreza ser uma síndrome de carências diversas, cujo entendimento não pode ser restrito à insuficiência de renda e que a família é a unidade de referência para a política antipobreza, deve-se contemplar ações integradas, com instrumentos específicos para avaliação e monitoramento. Aqui, esse nono ponto diz respeito à gestão das políticas públicas. Não é possível combater a pobreza sem uma excelente qualidade da gestão das políticas públicas. Eu participo dos grupos dos formuladores de quem estuda política pública no Brasil. Infelizmente, né, o momento que nós vivemos é um momento muito delicado dessas políticas públicas. Não tem sido vistas perenidade nessas políticas públicas, as estruturas do Estado abaladas, poucos servidores para acompanhar, e vocês sabem um pouco do problema que nós vivenciamos. Né? É um problema que já vem aí de longa data, não podemos dizer que é um problema aí do último 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? É um problema que tem se acumulado ultimamente, e os colegas estão aí, alguns em estado de quase desespero, para saber de que modo nós podemos combater a questão, haja vista que o discurso, o debate por um Estado mínimo, né? Um debate para a eliminação da administração pública é grande, tem ganho muita força. Quanto custa eliminar a pobreza? Como a pobreza não se limita à insuficiência de renda, dispêndios associados a outras necessidades dos mais pobres, em particular aquelas vinculadas ao provimento de serviços públicos básicos e o de promoção social, formam um conjunto indispensável de ação no escopo de uma política anti-pobreza. Então, esta é a mensagem final que nós encontramos aí nos estudos da Sônia Rocha, e me parece também, né, que os estudiosos de política pública também têm apontado na mesma direção. Não tem havido, né, no meu modo de entender, no meu modo de ver, mudança significativa no combate da pobreza no Brasil. Né? A alternativa que nós temos agora, que em vigor, é uma alternativa pela distribuição direta de renda, tá? Mas infelizmente, essa distribuição direta de renda, ela vai implicar em redução dos serviços básicos fornecidos pelo Estado, principalmente em educação e saúde. Então, a expectativa que se tem é que, né, nos próximos anos, saúde e educação sofram de modo muito significativo com a redução de recursos. Eu não sei qual será a saída. Eu particularmente, Ariston, eu estou muito, como é que eu posso dizer? Eu estou com uma boa expectativa. Me desculpa se a minha expectativa pode soar ingenuidade para vocês, mas expectativa nas propostas que os candidatos à presidência possam apresentar, né, propostas concretas no que diz respeito a esses problemas que nós estudamos. Né? Eu estou muito curioso sobre os projetos, sobre os programas. A gente sabe que projetos e programas não ganham eleição, esta é a verdade no Brasil, mas, de toda maneira, no meu modo de entender, não há como nós sairmos dessa situação sem projetos e programas, sem ações de longo prazo. Tá? Esta é a única alternativa que nós temos. É possível, é possível. Tá? É possível. Eu acredito que o Serviço Geológico do Brasil ele tem um papel importantíssimo nisso. Importantíssimo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que ele tem um impacto enorme nessas questões. Né? O trabalho que vocês executam, os serviços que vocês prestam, nas mais variadas formas, eles são, se não determinantes, mas, no mínimo, condicionantes, né, em termos de alternativa de saída para os problemas brasileiros. Eu abro, né? Desculpa, está muito tarde, vocês estão cansados, trabalharam muito, mas aqui um momento para a outra fala de vocês, para que a gente não saia assim, não termine as relações virando de costas um para o outro,
embora dormindo na mesma cama. Me perdoem a metáfora. Algum apontamento, alguma observação? O Roberto, Dando uma de chato aqui, peço desculpas aos colegas que estão cansados já, mas se a gente pensa em termos de PIB, né, o PIB gerado pela mineração ele ainda é muito tímido no Brasil, né? A gente teve aí um período na história que o PIB industrial foi alto, daí ele diminuiu, agora o PIB da agroindústria está lá batendo no teto, mas o PIB da mineração é um lugar de crescimento, assim, né? Que eu não, né? Mas que se vislumbra aí no futuro, né? Eu acho que isso casa um pouco com a tua fala, porque aumenta muito a nossa responsabilidade, né? De como conduzir a que esse PIB, em termos de indicador macroeconômico, né, para o país, ele cresça, né? Que a mineração traga recursos e que esses recursos também possam ser aplicados em programas e políticas sociais relevantes, né, de combate à pobreza, como a gente bem viu ali quais seriam, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa também, né, a de encontrar os minérios, encontrar os fertilizantes, usar pó de rocha, usar agrominerais, usar bem a água, né, mas também pensar em toda a cadeia, né? E eu acho que isso a gente ainda tem muito a crescer dentro do Serviço Geológico do Brasil, né? A gente não tem, por exemplo, um serviço de apoio a pequenos mineradores, onde a gente possa mostrar para eles como eles podem minerar melhor. A gente pouco diálogo tem com os garimpos, né? Então tem muita coisa aí que pode ser feita e depende da gente, né? Na verdade, eu acho que quem está aqui fazendo o curso tá com os ouvidos atentos para perceber essas coisas e ter esses lampejos, né? eu não tenho a menor sombra de dúvida, Roberto, com relação à contribuição, os caminhos, porque, em verdade, vocês também apontam caminhos, apontam soluções. Essa que é a grande verdade, né, no que diz respeito à atividade que vocês executam. E a gente sabe que é um setor muito tenso, né? Não é um setor fácil de atuar, de transitar. As informações que vocês fornecem, elas sempre causam certos incômodos. Esse, esse é o ponto. Incomodam porque, por um lado, elas podem apontar para determinadas saídas, vislumbram certas saídas, mas ao mesmo tempo, como vocês não são responsáveis pela totalidade da cadeia, e esse é um aspecto, né? Você não tem controle por totalidade dessa cadeia. Por vezes, as saídas podem ir, inclusive, contra as diretivas que vocês traçaram. Eu sinceramente, eu vejo como é difícil atuar dentro de uma organização, de um instituto como o Serviço Geológico Brasileiro, que certamente há muito né, por explorar e há muito por educar o país, né, em sentido de alternativa de desenvolvimento. Muito mesmo. Não é pouco, né? Não é pouco. E eu espero que vocês consigam ter recursos para tanto, porque o recurso é fundamental, né? Sem recurso você não consegue ter ações, não consegue traçar as ações, né? Esse é um ponto básico. Ok, turma. Eu Eu gostaria de agradecê-los imensamente pela oportunidade, tá? De agradecer ao convite que me foi feito pelo professor Rafael Flores, para que tivesse aqui com vocês, contato com a turma, contato com o SGB, né, contato com as ideias, né, de como vocês têm pensado, né, e isso se reflete nas atividades que nós fizemos. Para mim, essas 4 semanas foram antes, né? Porque umas 2 semanas antes eu fiz alguns estudos preliminares, né, a fim de conhecer melhor a instituição. Foram muito gratificantes, aprendi bastante, né? Algumas políticas públicas que me passavam desapercebidas, agora que eu tomei contato com vocês, eu vou ficar muito mais atento, vibrando
para que vocês se convertam em agentes ativos, efetivamente, do processo de desenvolvimento desse país, né, que merece muito. Eu acho que o brasileiro merece muito chegar no momento certo no banquete, né? E eu sou muito grato também à Amanda, muito grato ao Rodrigo e ao Eric pelo auxílio que me deram aí durante essa semana. E me coloco à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, indicação, e quem sabe posteriormente, né, num trabalho conjunto, no desenvolvimento de um trabalho de conclusão do curso. Fora isso, eu estou aqui na URGS, Escola de Administração, aqui no Centro Histórico, disponível para um café, uma boa conversa, né? Quando vierem aparecerem, contem comigo. Professor, eu tenho uma dúvida quanto à próxima atividade. Tem que relacionar uma música, né, com o tema que foi debatido aqui, a pobreza, é isso, né? Exatamente, Luiz Gustavo. E aí, Certo. como que a gente vai colocar esse link da música, né? Porque a gente tem uma dificuldade, não sei, a gente pode escolher a música, mas como nós vamos colocar a música propriamente dita? Vai ser um arquivo MP3, MP4? Como vai ser um link no YouTube? Não sei. Como vocês imaginam que nós fazermos isso? Rodrigo, Amanda, Pode ser o link ali do YouTube ou de repente a página da letra da música e aí a gente procura a música também, qualquer uma dessas formas. É Tá, isso que pode eu ser ia a falar. letra da música também, né? Tá. É isso que eu ia falar. Não pensem só na música. Pensem que pode ser a letra, mas continuem a pensar do mesmo jeito que foi o vídeo. Olha, a parte que mais interessa ao conceito, ou que tem a vinculação do conceito, é a segunda estrofe, ou é o refrão, ou é a música inteira, para a gente ter a noção do encaixe, tá? De o que vocês estão fazendo. Porque às vezes você coloca a música pode ser interpretada ela inteira dentro do contexto que vocês vão apresentar, como também pode ter uma única passagem que é mais significativo do que propriamente o refrão dela ou alguma parte dela. Então sempre coloquem ou a letra ou a música, seja o YouTube, o link do YouTube da música, enfim. Não usem de preferência lugares que para acessar a gente precise de senha para escutar a música ou para ter acesso à música, então abertos, tá? De links abertos. E façam a vinculação no ponto com a referência nos textos. Tá, ok, obrigado. Eu só ia dizer isso que o Eric apontou aí, pessoal. Se vocês forem subir um documento, um arquivo, pode ser que no caso da música, uma música específica, que só vocês detêm, subir ela para um Google Drive, alguma coisa assim, tenham cuidado de deixar o link aberto para todos terem acesso, né, para a gente poder ouvir e visualizar. eu vou fazer um desafio. Bom, vou repetir. Eu sou do Nordeste, sou do Maranhão, e no Maranhão, uma das principais manifestações, no Nordeste de modo geral, é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é característico, quem conhece vibra no São João. E os Bumba Meu Boi têm toadas, muitas toadas. Toadas elaboradas, cantadas, escritas por caboclos, né, por sujeitos locais. E muitas toadas tocam no assunto que nos diz respeito, né? Não, o que eu quero dizer assim, não necessariamente músicas nacionais, uma Anitta, uma coisa, entende? Músicos locais, né? Músicas de senso comum, em que problematizam a sua realidade, trazem questões da sua realidade. Nós encontramos isso com muita frequência. Aqui no Rio Grande do Sul, idem, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul também, porque o gaúcho canta muito sua terra, seu território, então a música também é reflexo, né? É um reflexo local muito forte e traz os seus problemas, as suas vivências. É, eu não espero só música de cantores, eu espero questão próxima, local. Aí, sei lá, eu me anima muito essas, né, essas questões locais, né, de modo como o cidadão comum também percebe os problemas e aponta. Beleza, turma? Gente, um grande abraço, bom descanso. Desculpa, eu forcei muito a barra hoje, mas vocês têm a semana inteira para descansar aí, tenho certeza. Um grande abraço. No que precisar, estou à disposição. Rodrigo, Amanda, Eric, até a próxima.
Obrigada, professor.